Nesse vídeo eu vou te revelar quais são as 3 melhores ações de dividendos para você começar 2025 com o pé direito. Inclusive uma delas que nos últimos 12 meses pagou mais de 18% de dividendos. E outra que faz muita gente ficar otimista, dizendo que ela pode chegar até 27% de pagamento. Quer aumentar a tua renda passiva já nesse ano 2025? Então assiste esse vídeo até o fim. Até porque mais do que somente as ações, eu vou te mostrar a metodologia que trouxe elas para esse vídeo. Vamos lá para a primeira ação aqui, que são as ações da empresa Melnick, que de um ano para cá está com uma queda relevante nos seus preços de cerca de 11%. Para quem não reinvestiu os proventos, a queda foi de cerca de 13,5%. E aí mesmo se a gente olha desde o IPO da empresa até aqui, que aconteceu ali no ano 2020, o resultado é um ciclo de baixa. Se você é daqui do Rio Grande do Sul como agente do Clube do Valor, você já deve ter ouvido falar na Melnick. Mas se não, ela é uma gigante da construção civil aqui no extremo sul do nosso país, com cerca de 50 anos de história e posicionada entre as maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul. Nos resultados recentes, a gente viu uma leve redução da receita líquida pela empresa, e também quando comparado o ano corrente de 24 com o 23, enquanto o lucro seguiu numa linha parecida, saindo de uma cifra de 57 milhões em 2023 para 37 milhões agora no ano corrente de 2024, porém com uma margem líquida que melhorou de um ano para o outro, ou seja, mostrando a eficiência da empresa nesse ano. Olhando para a distribuição de dividendos, o que a gente vê nos últimos 3 anos é uma forte prioridade da empresa em transformar o seu lucro em dividendos, uma vez que seu payout ali está sempre beirando algo próximo aos 100%. Inclusive, já tem muita gente dizendo que essa empresa aqui pode pagar 27% de dividendos nos próximos ciclos. Parte disso por causa da própria soma de distribuição de dividendos que ela já faz naturalmente, somada a uma redução de capital que a empresa pretende fazer. Além disso, chama bastante atenção o momento de alavancagem saudável que a empresa vive, que nesse momento tem mais caixa do que dívida, uma vez que o caixa líquido dela ainda é positivo. Quando a gente fala de uma empresa incorporadora do ramo de construção civil, o caixa e as dívidas precisam ser milimetricamente controlados. Os ciclos de atuação delas naturalmente são um pouco mais longos e não dá para correr o risco de não ter fôlego caso venha algum momento de crise imobiliária. Quem atua no setor tá careca de saber sobre isso. Agora, por que essa pode ser uma das melhores empresas de dividendos para 2025? Bom, em termos de payout, a gente já viu, ela vem aumentando a ênfase nos dividendos nos últimos anos. E o lucro da empresa também segue crescente nos anos fechados. Quando a gente olha para o dividend yield dos últimos 3 anos, a gente também vê um patamar mais alto. E isso tudo ajuda a colocar a Melnick entre as 10 empresas que mais distribuem dividendos na bolsa, segundo a estratégia máquina de dividendos, com uma média ponderada ali de mais de 10% ao ano nos últimos 3 anos. E aí a gente fala sobre tudo isso aqui, mas eu preciso te deixar 3 avisos extremamente importantes sobre esse vídeo. Primeiro, que nenhuma ação aqui é uma recomendação de investimento. Segundo, elas não estão aqui porque a gente gosta da empresa, porque eu vejo os prédios da Melnick aqui no Rio Grande do Sul sendo construídos. E terceiro, muito menos porque eu acredito na gestão, na projeção de caixa da empresa ou nos projetos que ela tem para lançar. Não é isso. Inclusive, muitas dessas empresas que passam nos critérios da nossa estratégia, no momento que ela não passar mais, ela vai ser simplesmente vendida sem apego nenhum. Nessa série de vídeos, a gente sempre mostra as empresas que estão dentro de uma estratégia clara, que é o que a gente defende aqui no Clube do Valor, baseadas 100% em números, sem viés, sem narrativa. E é por isso que investir desse jeito traz resultados tão positivos como a própria estratégia máquina de dividendos, que teve uma multiplicação de capital muito maior do que o índice Bovespa aqui no Brasil. E é pela metodologia que a gente confia nessa forma de investir, não pelas ações em si. E aí, pensando nisso, eu quero perguntar de ti: quantas ações você tem na sua carteira hoje, mas lá no fundo, você não tem certeza absoluta do porquê que ela entrou ali e principalmente de quando é que ela tem que sair? Quando você se pergunta por que comprou aquela ação ali, o que você acaba fazendo é repetir o que você ouviu de outros investidores, na internet, um amigo seu. Muitas vezes, grandes investidores que estão num contexto de vida completamente diferente do teu e ainda assim você quer investir igual a ele. Isso acontece pra caramba e eu entendo, a culpa não é sua, se esse for seu caso. Todos nós seres humanos estamos expostos aos nossos viés emocionais, que atrapalham completamente a nossa forma de tomar decisão e atuam na sua cabeça, principalmente quando você vê coisas assim. Veja 6 ações com potencial de dividendo superior à taxa de juros. Veja ações que podem disparar. Isso ativa em você 2 coisas. Primeiro, a ganância, que é natural do ser humano. E segundo, o famoso medo de ficar de fora de um movimento. Vai que ela se valorize mesmo e eu não comprei. Só que o lado bom é que tem solução para isso tudo, quando você realmente tem acesso a uma forma comprovada de investir. E é exatamente isso que a gente oferece na nossa sessão de consultoria gratuita com o Clube do Valor. A gente tira sempre 1 hora de um dos nossos especialistas treinados com a nossa metodologia, para olhar para a tua carteira de forma individual e ver como é que você pode investir melhor, sabendo exatamente qual ativo comprar e qual ativo vender. Para você participar, como é 100% gratuito, você não tem nada a perder. Faz só a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a segunda empresa aqui, que nesse último trimestre registrou um lucro bilionário de mais de 3 bilhões de reais, que significou uma alta de 165% contra o outro trimestre. E a receita líquida subiu, mas subiu menos, subiu 7% ali. E boa parte dessa diferença tão grande entre a alta do lucro e a alta da receita
receita que foi muito menor tem a ver com a revisão tarifária da RAP, receita anual permitida, já que essa empresa aqui é do setor de energia elétrica no país, e com o reconhecimento do ganho com a alienação da Aliança Geração, que foi uma venda de uma participação de outra empresa que foi feita no último trimestre por um valor de 1,6 bilhões. Agora, não é por isso que ela está sendo citada nesse vídeo. Quando a gente olha o payout médio da empresa, os últimos anos ficaram sempre acima de 30% e às vezes chegando a seus 70%, 55%. Além disso, o lucro dela vem aumentando consistentemente por mais de 3 anos seguidos, com uma liquidez diária bem acima do mínimo de 3 milhões de reais. Essa empresa aqui está com dividend yield ponderado nos últimos 3 anos de mais de 10,5%, o que coloca ela entre as 10 melhores pagadoras da bolsa. Eu estou falando aqui da CEMIG, de código CEMIG 4. Ah, Felipe, mas como é que funciona essa máquina de dividendos? Por que tu escolhe necessariamente essa empresa? Afinal de contas, você precisa concordar comigo que seria muito fácil eu chegar aqui, depois de ter estudado vários e vários relatórios de cada uma dessas empresas com argumentos muito claros do porquê que eu acho que essa empresa vai crescer no ano seguinte. Só que muita gente já faz isso, se baseando no próprio achismo, na própria análise, na própria tentativa de projetar o futuro. Só que, na prática, o que acontece com quem tenta investir prevendo o futuro, na grande maioria das vezes, é comprar o ativo errado na hora errada, que é o que dizem diversos estudos, como esse da Universidade de Maringá e como esse da Universidade Federal da Bahia, que comprova que mesmo os analistas profissionais de investimentos costumam errar suas análises quando baseadas no futuro, justamente por ficar otimista demais quando tudo está muito bom e pessimista demais quando tudo está muito ruim. E isso se agrava ainda mais quando a gente entra para um ambiente de Bolsa do Brasil que tem mais de 400 empresas diferentes. Por exemplo, como é que você vai ter certeza que a sua é a melhor entre todas? E é justamente aqui que a máquina de dividendos ou qualquer estratégia sistemática vai entrar para te ajudar. A gente se baseia em critérios que são muito claros, diretos, que respondem entre um sim ou um não se a empresa vale a pena ser investida. Entre eles, a liquidez diária, que precisa ser acima de 3 milhões, o lucro da empresa, que precisa estar positivo. O lucro também precisa estar crescente nos últimos 3 anos para que ela siga pagando mais dividendos. Os limites do payout da empresa precisam ser saudáveis. As empresas mais voláteis são cortadas, afinal de contas. Uma estratégia de dividendos precisa ter um risco um pouco menor. E, é claro, as empresas precisam pagar um dividendo alto nos últimos 36 meses. E é isso que permite resultados muito acima da média, como o da máquina de dividendos. Inclusive, se você quiser se basear em estratégias que são realmente comprovadas. E mais, se você quiser conhecer as 3 alterações que você precisa fazer na sua carteira de investimentos para começar 2025 com uma carteira imbatível, aí eu preciso te convidar para participar junto com o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, nos dias 7 e 8 de janeiro, de 2 aulas gratuitas. A gente vai te mostrar o processo das 3 mudanças para acelerar a tua liberdade financeira. Para você se inscrever, é tudo gratuito, clica no segundo link da descrição do vídeo. Beleza? Dito isso, vamos para a terceira ação do vídeo. Essa aqui é uma empresa que já atua há mais de 70 anos no setor calçadista brasileiro e que tem no seu guarda-chuva grandes marcas que a maioria de nós já deve conhecer, como a Mizuno, a Olympus, a Under Armour. Nos últimos 12 meses, essa empresa aqui caiu cerca de 10% e sem o reinvestimento de dividendos, essa queda foi muito pior, foi de 22%. Ela está atualmente com dividend yield de mais de 18%, já chama atenção. E no último resultado recente, conseguiu aumentar o lucro líquido em 35%, inclusive ficando com um resultado levemente acima do esperado, tanto em termos de receita quanto de lucro. Inclusive, essa é uma das poucas empresas que passaram a pagar dividendos todos os meses aqui no Brasil e pretende seguir assim em 2025. Além disso, 2024 foi o ano com a maior distribuição de dividendos que ela já teve, que seguiram crescendo nos últimos anos e bateram mais de R$3 por ação, o que acabou sendo possível também, já que o lucro líquido dela vem sendo crescente nos últimos anos. Graças a isso tudo e ao alto dividendo dos últimos 36 meses, essa empresa está entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, com mais de 11,5% de dividend yield por ano. E a gente está falando aqui da Vulcabras, de código VULC3. Dito isso, falamos detalhes sobre cada uma das empresas. Não se esquece de se inscrever na consultoria gratuita que está aqui embaixo e de participar das aulas dos dias 7 e 8 de janeiro, onde a gente vai te mostrar como entrar para 2025 com uma carteira de investimentos imbatível. A gente vai estar te esperando por lá.